A salvação da sua alma. Aleluia. Oh, santo é o Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Sente-se no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 1. Vamos ler a palavra. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Está com sua Bíblia então aberta aí, a caneta. Vamos meditar na palavra. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Que todo entendimento, Senhor, seja aberto, Pai, nas nossas mentes. Abra os nossos corações, Senhor, para receber a semente da Tua palavra, como em terra fértil, Senhor. De modo que possa brotar, Senhor, germinar, enraizar e crescer para dar muito fruto, Senhor, nas nossas vidas, em todas as áreas, Senhor, das nossas vidas, em todas as nossas atitudes, Senhor. Este ensino, Pai, que a Tua palavra nos traz no dia de hoje, Senhor. Nós clamamos a Ti que o inimigo não possa roubar essa semente de nós, Senhor, no nome de Jesus. Ó Pai amado, mas que o Teu nome seja glorificado e engrandecido nas nossas vidas, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Senhor, que eu seja esse instrumento nas Tuas mãos, Pai. Fala com a Tua igreja, Senhor, fala com a Tua noiva, fala com cada um, Pai, que está aqui. Aqueles, Senhor, pela internet que ouvirão hoje ou até outro dia, Senhor. No nome de Jesus, mas para que a Tua palavra, Senhor, possa dar fruto, Senhor, nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Acredito que muitos aqui já ouviram essa palavra, né? Esse ensino dessa situação que aconteceu com Jesus, onde no seu dia a dia, nos seus momentos ministrando,
com seus discípulos, com aquela multidão que sempre o seguia. E aí, chegando em Cafarnaum, depois de todo aquele sermão que a gente meditou, capítulo 6, diz a palavra então que um centurião, que era um soldado romano, alguém que estava ali na região de Israel, servindo o império, mas inserido na cultura judaica. E este homem, a gente observa que ele tinha um bom coração. A gente observa que ele era um gentil, ou seja, alguém que não era judeu, mas tinha afinidade, era simpatizante. E ele, diz a palavra, que ele tinha um servo que estava doente, quase à morte. E esse centurião, esse homem bom, ele amava muito aquele servo. E ele foi clamar de maneira muito sábia. Aí nós vamos penetrar nessa história na cabeça desse centurião, porque de maneira muito sábia ele rapidamente conseguiu identificar na região, na realidade que ele vivia naquele tempo, quem teria a última palavra, quem poderia solucionar o problema daquele servo dele que ele tanto amava. O que a gente vê que era um gesto de amor também para com o seu servo, e um gesto de muita sabedoria que muitas vezes falta em nós hoje, mas aquele centurião teve. E ele então, um homem de bons relacionamentos, ele envia líderes religiosos dos judeus que tinham, ele imaginava logicamente, com alguma lógica, que aqueles líderes judeus teriam algum acesso a Jesus, a pessoa que ele identificou como aquele que poderia ajudá-lo naquela situação, ajudar a ele próprio e ajudar o seu servo. Então ele chamou esses líderes com quem ele tinha um relacionamento, e esses líderes, o versículo 4 diz que eles, chegando a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. O relacionamento era tão bom ali com os judeus, que os judeus foram falar com Jesus a favor do centurião e com insistência. E eles tinham até bons argumentos. Eles falavam: este homem merece que lhes faça isso. Falando para Jesus: Jesus, você precisa ajudar, dar alguma resposta para esse homem, uma resposta positiva, porque ele merece, ele é um homem bom, ele ama a nossa nação, ou seja, a nação de Israel. Isso mais uma vez mostra que ele não era da nação de Israel, mas ele ama a nossa nação, Jesus, e construiu a nossa sinagoga. Veja, esse homem tão bom que ele até construiu a sinagoga, o lugar que os judeus fora de Jerusalém, até em Jerusalém tinha sinagoga, mas eles se reuniam nas sinagogas para cultuar a Deus, e muitas vezes usada para o ensino da palavra. E eles chegaram, esses líderes judeus, amigos do centurião, chegaram para Jesus com esses argumentos, insistindo: Jesus, faz isso por ele, ele merece, ele é um homem bom, ele ama a nossa nação, construiu a sinagoga. E adiante Jesus foi com eles, mas ali quando ele estava perto da casa do centurião, ele mandou outros amigos dele para irem falar com Jesus, que disseram: Senhor, deram esse recado para Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Veja, ele reconhecendo a pessoa de Jesus, a santidade, a majestade de Jesus, ele disse: nem me considerei digno. E ele falou: não precisa nem vir mais. E diz a palavra: mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Esse centurião deu essa palavra através dos amigos dele, apelando para Jesus, mas de uma forma tão maravilhosa que ele demonstrou a fé que ele tinha. Ele estava crendo verdadeiramente naquele apelo que ele estava fazendo, onde ele falou para Jesus: Jesus, eu sei que você não precisa nem vir, apenas diga uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia. E tanto que essa história é contada aqui no Evangelho de Mateus, onde Jesus dá um destaque
declarando no final que nem em Israel encontrei tamanha fé. Ou seja, nem no meio do povo de Israel, da nossa nação, encontrei tamanha fé como a desse centurião. E algo que o Senhor falou comigo, que eu tiro de lição nesse texto, e que eu tenho certeza que se você receber isso no seu coração, colocar como um alicerce também, colocar como um fundamento, colocar como uma convicção na sua vida, vai te fazer crescer muito na fé. Quem aqui quer crescer na sua fé em Deus, no seu agir, no seu dia a dia? Glória a Deus. Dentro da realidade que esse homem vivia. E a chave está no versículo 8, onde ele dá explicação para Jesus do apelo que ele fez, onde ele demonstrou a fé. Ele falou: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Então eu tiro de lição aqui, igreja, que a gente possa trazer isso de maneira a ficar bem fresca na nossa mente, o tempo todo na nossa vida com Deus. A questão da autoridade. Porque esse homem, de maneira muito sábia, ele trouxe a realidade que ele vivia no seu dia a dia, e ele conseguiu compreender isso no mundo espiritual, e foi o que fez com que ele tivesse uma fé, que Jesus mesmo disse que nem Israel achou uma fé desse jeito. E glória a Deus, quem não quer ter uma fé dessa? Então a gente tem o que aprender com esse centurião. E ele aplicou a realidade dele, porque ele era um homem, ele disse, sujeito à autoridade. Ou seja, ele estava debaixo de autoridade. Era um centurião, um comandante do exército, mas ele tinha pessoas superiores a ele. Ele compreendia isso. Ele também tinha, ele diz, soldados sob o comando dele. Então ele compreendia essa realidade de autoridade, de ter alguém sobre ele e pessoas sob, abaixo da autoridade dele. E aí vamos adentrar então na questão da autoridade. A autoridade é o que? É um direito, uma legalidade, uma permissão que é dada. Sempre, obviamente, tem que vir de cima. Se alguém aqui tem autoridade, e a maioria de nós temos autoridade. Você que é pai, você que é mãe, você já tem autoridade na sua casa. Você já tem um direito, uma legalidade, uma permissão que é carregada de responsabilidades. Nós já falamos muito sobre isso. Mas você exerce uma autoridade, você já recebeu, e você recebeu do alto. Se você é pai e mãe, quem deu a vida para o seu filho foi Deus, então você recebeu de Deus um encargo de autoridade na sua casa. Se você tem um trabalho, e na empresa que você trabalha, você tem pessoas abaixo de você, muito provavelmente, se você não for o dono da empresa, você tem alguém acima de você também, onde exerce autoridade sobre você, e essa pessoa é que te garante autoridade sobre aqueles que estão abaixo de você. É porque você está submisso ao gerente, ao executivo, é que você tem autoridade aos encarregados. E é assim que funciona. Então isso vem de uma forma como um direito de você dar ordens. É uma permissão de você dar comandos que outras pessoas irão executar. E era isso que esse homem sabia que ele tinha. E de novo, de uma maneira muito sábia, ele compreendeu a realidade espiritual na qual Jesus andava aqui na terra. E a gente vê isso, que é verdade na palavra, em Lucas 9:1, um texto muito importante para todos nós que somos discípulos. Jesus disse, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Veja, Jesus andava nessa questão de autoridade.
Em Lucas 10:19 a gente vê também: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Então vamos lá, a gente vê que Jesus trabalhou com autoridade. E sobre a autoridade, o que a gente pode e precisa aprender? Primeiro, precisamos estar em submissão à autoridade. A qualquer que seja a autoridade na nossa vida, nós precisamos estar em submissão. Isso que vai nos garantir a verdadeira legalidade com relação àqueles que vêm abaixo. Veja o que Jesus mesmo falou sobre Ele mesmo. João 5,19. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus estava mostrando e ensinando que Ele próprio veio debaixo de autoridade do Pai. Ele, o Filho, veio debaixo de autoridade. João 17:2, Jesus reafirma isso, quando Ele está fazendo a última oração no Getsêmani, falando com o Pai, fazendo apelo para o Pai ser glorificado naquele último instante. E Ele diz no versículo 2: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus reconhecendo que o Pai lhe deu autoridade sobre toda a humanidade. Quanta idade, né, gente? Mateus 13:14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Quando se lembra desse episódio? Jesus indo para ser batizado por João Batista. E olha que interessante, mais uma demonstração de submissão de Jesus. Porque obviamente, tenho certeza que sendo eu ou você no lugar de João Batista, a gente sabendo que Jesus era o Filho de Deus, falaríamos a mesma coisa: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus responde: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus estava mostrando ali que este era o correto, a justiça é o que é correto, é o que é certo, porque João era o homem de autoridade naquele tempo. Ele foi o último antes de Jesus, aquele que veio no espírito de Elias, do profeta Elias. Então ele tinha autoridade na nação, no povo, naquele tempo. E Jesus demonstrou isso, que além de estar submisso a Deus, ao Pai, ele veio também em submissão àquela autoridade que foi determinada por Deus no mundo. E ele entendeu que ele deveria ser batizado por João Batista. Olha aí, hein, gente? Se Jesus foi submisso a João Batista, como é que pode a gente às vezes ver crente, filho e filha de Deus, que não sabe se submeter a autoridades espirituais? O que João era e o que Jesus demonstrou que fez corretamente. E aí a gente vê a palavra do Senhor ensinando para nós em Romanos 13:1 e 2, para a gente ler, onde o Senhor ensina para todos nós: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Veja, gente, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade na terra que não venha de Deus. Aí lógico que está falando das governamentais, mas isso serve para todas as áreas. É o seu chefe no seu trabalho, por mais que você não goste, por mais que você possa achar ele um encapetado, sei lá das quantas, endemoniado, mas Deus colocou você debaixo da autoridade dele e dela, e você deve se sujeitar a essa autoridade. Logicamente, né, dentro da palavra a gente vai chegar lá, mas é algo que é bíblico, é algo que o Pai determinou. E veja, seguindo aqui em Romanos 13, as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, ir contra qualquer autoridade na sua vida
é você ir contra o próprio Deus, porque você está indo contra aquilo que Deus instituiu na sua vida. E isso faz o quê? Quem procede assim traz condenação sobre si mesmo. Então, estar debaixo de uma autoridade vai te dar a verdadeira legalidade para você exercer autoridade sobre os demais. Então, aí você pode trazer para todas as áreas da sua vida, seja na sua família, com pais, seja no seu trabalho, com seus superiores, seus chefes, seja aqui na igreja, com pastores, líderes de qualquer departamento, ministério e qualquer outro tipo, aí as governamentais, todos nós, cidadãos da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil e assim por diante. E devemos estar debaixo de autoridade e nos sujeitar, obedecer. Caso contrário, estamos trazendo condenação sobre nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, esse primeiro ponto nos leva ao segundo, que é o quê? A questão de delegar a autoridade. Aquilo que a gente já leu, que Jesus fez em Lucas 9, Lucas 10, Lucas 9:1, Lucas 10:19, a gente vê o Senhor repetindo. Eu separei aqui Mateus 28:18, aquele texto que a gente conhece muito. E aqui Jesus mostra que ele tinha essa legalidade para delegar a autoridade. Ele diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele conquistou essa autoridade, o Pai lhe deu, e ele exerceu essa autoridade plenamente na terra. E é por isso que ele então chama os discípulos e faz o envio. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quem aqui está no envio de Jesus? Ah, pastor, mas eu não sou missionário no outro continente. Vai falar outro planeta, não dá, né? Em outro continente, você não precisa, mas você é um discípulo, você é um missionário no seu trabalho, na sua família. Amém, igreja? A gente já entendeu isso, né? Lá fora é campo missionário. E você anda debaixo de uma autoridade que Jesus me concedeu e te concedeu, porque Ele foi obediente à autoridade sobre Ele. Ele exerceu isso da maneira correta. Portanto, Ele nos delega. E aquilo que a gente recebe de alguém que está debaixo de autoridade tem uma legalidade perfeita, nos dá uma permissão de agir. E aí o Senhor Jesus ainda nos dá este amparo. Ele diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, porque eu recebi autoridade, eu dou essa autoridade a vocês, e eu estarei com vocês. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. E aí a gente pode aprender também algo: o uso correto da autoridade que a gente recebe. A gente vê que os discípulos de Jesus, os apóstolos, todos que vieram para dar a sequência do Evangelho, para chegar até o dia de hoje, compreenderam muito bem. E eu acho muito lindo a gente ver homens como Paulo, por exemplo, 2 Coríntios 13:10, onde ele diz assim, falando para a igreja de Corinto, várias exortações que ele fez, e ele disse: por isso escrevo estas coisas, estando ausente, várias exortações, ensinos, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu, para edificá-los e não para destruí-los. Aqui ele entende e está ali deixando explícito para todos que ele sabe que ele recebeu uma autoridade de Jesus, e que essa autoridade foi dada para que ele pudesse edificá-los e não destruí-los. Mas ainda assim ele diz: eu não quero usar e ser rigoroso no uso dessa autoridade. Por isso ele estava sendo rigoroso nas palavras, falando: olha, tome cuidado com isso, façam isso, deixe essas práticas, para quando eu chegar presencialmente não precise ser rigoroso de novo, fazer medidas mais drásticas, porque ele sabia que ele tinha essa autoridade. E ainda que
se necessário fosse ele ser rigoroso, ele sabia, e eu e você, todos nós devemos saber, que essas autoridades, exercidas ainda com rigor, o propósito continua o mesmo, é para edificar. Cada disciplina, cada palavra que uma autoridade dá para os seus subordinados, deve ser com o propósito de edificar. Tudo que eu trago aqui da parte do Senhor, de púlpito, cada líder daqui da igreja, nós devemos trazer, ainda que sejam disciplinas, exortações, correções, mas o propósito é edificar e nunca destruir. E isso se aplica a tudo: pai, mãe, autoridade no trabalho. Aí que a gente observa muitas vezes que isso é aplicado da maneira errada. Governamentais, Jesus fala, vocês, no meio de vocês é usado da maneira errada a autoridade. Os que têm domínio, os que têm autoridade, Jesus fala, exercem domínio sobre os outros. Mas não será assim com vocês, Jesus fala. Pelo contrário, o maior deve ser o menor. Ou seja, você entende que a sua autoridade foi dada para você servir os outros que estão abaixo de você, para edificá-los e nunca para destruí-los. Não para que eles trabalhem para o seu favor, mas você, autoridade, trabalha em favor deles. E é isso que Paulo está dizendo. E é isso que todos nós devemos saber e praticar na nossa vida, em questão de autoridade. E aí a gente observa a palavra nos ensinando também que existe uma autoridade máxima, que é quem? Deus, o Criador dos céus e da terra. Quando a gente fala de submissão às autoridades governamentais, no trabalho, etc., qualquer coisa, sempre devemos ter o que a gente vê aqui Pedro dizendo em Atos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então qualquer autoridade sobre as nossas vidas que nos mande fazer algo contrário à palavra de Deus, você tem toda a autoridade, legalidade e obrigação diante de Deus de você desobedecer essa autoridade, para você continuar em obediência a Deus, que é a autoridade máxima de todo ser humano, de todo o universo. Então, e até o ponto que as nossas autoridades não estão indo contra a palavra de Deus, eu e você devemos ser submissos. Por isso que quando perguntam para Jesus, a gente deve pagar o imposto ou não? Deus fala, vamos pagar. Isso não é o que foi instituído, né, as leis do homem, do mundo. Isso não vai contra a palavra. A Bíblia não diz assim, não paguem impostos. Então Jesus fala o quê? Vocês devem pagar sim. Vai lá pescar o peixe. O que está aqui, ó? É a cara de quem? De César. Então dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Faça ambos. Mas uma autoridade que vem contra a palavra, aí essa autoridade a gente fica primeiro com Deus e depois os homens. Amém, igreja? E aí a gente vem em quinto lugar, que com a autoridade, eu e você estando debaixo de autoridade, a gente tem também a proteção da autoridade que está acima de nós. Romanos 13, depois leia mais ali os versículos seguintes, dizem isso, que até as autoridades governamentais, elas têm uma autoridade que a gente não deve temer. Quem teme a autoridade governamental, qualquer instituição do governo, é quem pratica o mal. É isso que diz a palavra. Um bandido tem que ter medo de policial. Nós, cidadãos do bem, não vamos ter medo. A gente não tem que ter medo do prefeito, do governador, da polícia, de nada. A gente faz o bem. Mas a autoridade recebe, todas essas autoridades recebem autoridade para exercer o quê? A correção quando necessário. Mas ao contrário, para quem pratica o bem, a polícia está ali para o quê? Para proteger. As leis, toda a legislação e a aplicação da lei na nação, no estado, na cidade, se fosse feita e sendo sempre feita da maneira correta, ela deve ser para quê? Para proteger o cidadão, para beneficiar os cidadãos, aqueles que estão debaixo de autoridade. Essa é a autoridade de Deus. O Senhor Jesus fala
Isso, né, a gente já leu ali, ele falando, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele falando, ó, vocês estão debaixo da minha autoridade, vocês terão a minha proteção, eu estarei com vocês, andarei com vocês. Amém, igreja? Isso te alegra ou não? Glória a Deus. E aí a gente vê aqui em Atos 5 de novo, versículo 39. Eu sempre falo, para mim é um dos textos mais lindos e com muita sabedoria da palavra, porque é quando as autoridades dos judeus prendem os apóstolos, os discípulos, e Gamaliel chega dizendo, olha, gente, deixa esses caras em paz, não faz sentido vocês quererem prender e ir contra eles. Aí ele dá vários exemplos, já vieram outros fazendo mal levantando aí essas seitas, e depois que os caras morreram não deu em nada, e esse Jesus aí já morreu. Aí olha o que Gamaliel diz, se for, né, de origem humana, essa questão do cristianismo, vai passar, logo vai passar, porque o líder morreu já, o Jesus, e aí esses discípulos vão morrer e vai acabar. Só que ele diz no versículo 39, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Ele diz, você lutar contra os discípulos de Deus, você está lutando contra Deus, porque quem anda na autoridade de Deus vai ter também um respaldo de Deus. Você está entendendo isso, igreja? Aleluia. Se eu e você estamos andando e praticando tudo que a gente tem aprendido na palavra, todas as palavras que Deus tem dado para nós, a igreja central, avanços que nós faremos mais e mais em missões, em ações sociais, o nosso orfanato que logo vai sair, e outras instituições que Deus vai dar para nós, quem poderá nos impedir? É isso que a palavra está dizendo. Porque eu e você só faremos porque Deus está nos dando respaldo. Foi Ele que nos comissionou, vão e façam discípulos, vão e pratiquem a justiça. E é por isso que eu e você temos a segurança. Ei, o que a palavra diz? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Então essa questão de autoridade, ela deve servir também para me encorajar e te encorajar na nossa vida. Até faço um parênteses aqui e conto esse rápido testemunho da minha vida. Quando foi para eu assumir como pastor da igreja, eu entendi muito bem isso. Eu fui muito mais encorajado em entender que eu estaria assumindo algo, mas que não seria totalmente minha responsabilidade, mas eu tinha respaldo de alguém superior a mim, o meu Criador, o meu Pai Celestial, que estava me comissionando para essa tarefa. O que eu acredito que para muitos de nós, se a gente compreende isso, você vence muitos medos e temores, como foi na minha vida. Porque até o momento que você pensa, você vai ter que dar conta, você é isso, você vai ter que ter capacidade. Gente, eu sei, eu não tenho capacidade. Se não tivesse sido Deus, eu jamais teria aceitado, e jamais teria suportado, estaria até aqui com sonhos e planos de 5, 10, 20, 30 anos que a gente vai fazer e viver ainda. Mas eu sei quem me enviou, e é por isso que eu sei que eu posso fazer aquilo que Ele está mandando. Vocês entendem isso, igreja? E eu sei que isso vem de Deus para encorajar muitos aqui. Sabe, a gente está no ano do quê? Da coragem. Se você sabe que Deus está falando para você dar uma palavra, compartilhar o evangelho lá no seu trabalho, lá naquele seu curso, na escola, onde você está, e você tem medo, talvez você está esquecendo esse princípio da autoridade. Aí você não vai falar na sua autoridade, você vai lá em nome de Jesus, como um representante, como um embaixador. Louvado seja o nosso Deus. Então que isso sirva de lição para nós, de encorajar e nos fazer sair da inércia, de parar de se acomodar com desculpinhas que a gente dá. Não, mas eu sou tímido, não, mas eu não sou capaz. E quem disse que alguém na face da terra é capaz de alguma coisa? Sendo que toda autoridade vem de Deus, e se Deus está te dando, use-a com responsabilidade, o uso correto dessa autoridade que Deus te dá.
Aleluia, amém, igreja? Glória a Deus. Vocês estão quietos, mas acredito que estão ouvindo e recebendo, amém? E aí algo que a gente vê também, que está implícito aqui, na sabedoria desse centurião, é que ele não somente reconhecia a autoridade, mas ele também reconhecia e acreditava que Jesus tinha algum poder. E aí agora vamos voltar, mais a fundo nessa questão da história em si de Jesus, porque a gente vê palavras como essas que muitas vezes, diante de dificuldades, muitas vezes, principalmente na questão da saúde, vem uma enfermidade terrível na nossa vida ou na vida de algum parente querido. Vamos ser sinceros, a primeira coisa é o quê? Aquela sensação de cair o chão. O que eu vou fazer agora? É aquele milésimos de segundos, no mínimo, que a gente esquece que a gente serve um Deus todo-poderoso, para o qual não há nada impossível. Louvado seja o Senhor, igreja. Lucas 1,37 diz: pois nada é impossível para Deus. Ora, nada é impossível para Deus. E às vezes um centurião, um gentio, alguém que nem é do povo de Israel, conseguiu acreditar nisso mais fácil que o povo de Deus. E nós? Como é que você tem reagido a situações na sua vida onde vem algo que parece impossível para você? Como nós temos reagido, igreja? Ah não, agora já era. Como assim? E o Deus que nós servimos? Eu sei em quem tenho crido. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Então essa questão, você pode observar, autoridade e poder está muito ligado. O poder é diferente, é ligeiramente diferente. A autoridade é aquela permissão, a legalidade. O poder é o que? A capacidade, aptidão, habilidade de realizar algo. E Jesus, ele tinha ambos. Ele veio debaixo da autoridade de Deus, do Pai, e no poder do Espírito Santo, para realizar o que fosse necessário ele realizar aqui na terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Você ainda crê em Jesus aí, gente? Cadê os crentes em Jesus aí? Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor a quem servimos. É um lembrete para nós o tempo todo: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não importa o tamanho da dificuldade, Jesus tem mais poder do que as trevas contra as nossas vidas, sobre as nossas vidas. Aleluia. Então a gente observa essas duas verdades, essas duas características, a autoridade e o poder. E quando isso está bem alinhado, quando a gente compreende muito bem, oh aleluia, e eu quero que isso a gente possa absorver, igreja, para que até mude as nossas orações. E aliás, o quanto para mim essa história que a gente leu se parece com uma oração nossa. Porque esse centurião, ele não foi na presença de Jesus, amém? Ou seja, ele não viu Jesus cara a cara, mesmo Jesus, ele estando em carne aqui no mundo. E é muito parecido conosco, né? A gente ora, a gente fala com Jesus, mas a gente não o vê, amém? Ou tem alguém aqui que vê Jesus? Me fala aí, que conta para mim. Então a gente ora e fala com Jesus sem vê-lo. Aquele homem, inclusive, ele disse: Jesus não precisa nem vir aqui, só dá uma palavra. E aqui vamos trazer agora na realidade, aquele homem, o que esse homem viu em Jesus, que às vezes a gente não vê? Ele viu que ele era enviado do Criador dos céus e da terra. Ele reconheceu que Jesus estava andando neste mundo debaixo de autoridade, igual o centurião falou: eu também sou me sujeito à autoridade. Eu sei que você é. Eu sei que você não está fazendo o que você faz da sua própria cabeça,
ou em rebeldia, ou algo que você está impondo sobre as pessoas. Não, eu vejo em você que você é um homem que recebeu um encargo, está aqui cumprindo uma missão, e não é isso que ele veio fazer? Ao ponto que ele chega na cruz e diz, crucificado, está consumado. Concluí a obra que eu tinha que concluir. A missão, ele diz lá em João 4, o meu alimento, o que me satisfaz é fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. Ele veio debaixo de missão. Então esse centurião reconheceu que Jesus estava debaixo de autoridade. E ele reconheceu o que a gente vê que nem tinha acontecido ainda. Jesus não tinha nem declarado que ele tinha recebido toda a autoridade. Não tinha ainda dito para os discípulos, eu lhes dou autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Mas aquele homem, aquele centurião, e é isso que você precisa receber forte na sua mente, deixar isso se tornar uma convicção para o nosso caminhar neste mundo. Jesus, ele entendeu que Jesus, ele tinha autoridade sobre todos os espíritos, sobre todos os seres do mundo espiritual. E que essa autoridade que Jesus tinha todo o poder e autoridade para exercer influência no mundo natural. Quando aquele homem declarou para Jesus, Jesus, só dá uma palavra. Ele deu o exemplo, eu também tenho homens, soldados sob o meu comando, que eu falo para o soldado, ei, vai lá, ele vai, eu chamo, vem, ele vem. Ele estava dizendo para Jesus, Jesus, eu sei que se você der uma palavra, mesma distância para o meu servo, falando para aquele corpo, dizendo, enfermidade que está nesse homem, sai agora. Ele sabia que aquela enfermidade tinha que obedecer o Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus, que estava sob essa autoridade. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Ele sabia que qualquer palavra de Jesus no mundo espiritual, aí a gente aplica para qualquer coisa. Tem um endemoniado, ele sabia que Jesus podia dar uma palavra para aquele demônio, sai agora deste corpo, e aquele demônio tinha total obrigação a obedecer a autoridade que Jesus tinha, porque Jesus também era homem, submisso à autoridade suprema do Pai Celestial. E aquele homem compreendeu isso. Agora, meu irmão, minha irmã, que isso mude as nossas orações quando a gente for falar com Deus. Jesus, eu não sei, sabe, eu estou com aquela questão que precisava ser resolvida. Jesus, vamos entender tanto que Jesus tem poder e autoridade, e quando isso aplica para nós, Ele também delegou essa autoridade para mim e para você. Quem vai dar um glória a Deus aí? Ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, agora vão. Ele fala em João 17 para o Pai, Pai, assim como o Senhor me enviou, eu os envio. A autoridade que foi delegada a mim, agora eu delego para esses também, e vou chamá-los de corpo de Cristo. Que neste mundo nós somos como Ele, embaixadores do reino de Deus. O embaixador, ele tem autoridade daquele reino, daquele império que ele está representando. E eu e você estamos representando o reino dos céus aqui na terra. Aleluia, a gente recebeu este encargo, a gente recebeu essa autoridade delegada e esse poder delegado. Aleluia. E agora quando você for orar, louvado seja o Senhor, que a gente possa compreender, sabe, muitas vezes eu já tive experiência de cura na minha vida, cura com a Dayana, com o Davizinho, dentro de casa, a gente crendo e declarando, olha, perna seja curada agora no nome de Jesus, febre vai embora agora no nome de Jesus, dor de cabeça vai embora agora no nome de Jesus. Só uma palavra você pode orar e declarar na vida de outra pessoa, em outro país, pelo telefone, e aquela cura acontecer por causa da autoridade do poder delegada a mim e a você. Louvado seja o Senhor Jesus. E sabendo e declarando, Senhor, se o Senhor der uma palavra, aquela porta de emprego pode ser aberta. Aleluia, aquela causa na justiça pode ser resolvida, apenas uma palavra. Aqui no texto de Lucas não diz,
Jesus declarando, mas se você ler em Mateus 8, versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É na mesma hora, basta uma palavra. Basta uma palavra. E que essa meditação, igreja, possa servir para a gente compreender a relação que a fé tem com a autoridade. E que todos nós possamos sempre se autoexaminar e revisar como tem sido a nossa vida debaixo de autoridade. Como temos exercido a autoridade que nos foi dada para, na verdade, servir aqueles que estão abaixo de nós. Autoridade com o propósito de edificar e nunca de destruir. Aleluia, louvado seja o Senhor. E que toda essa realidade, quando você for falar com Deus, quando você for falar com o Senhor Jesus de agora em diante, você saiba que você está falando com aquele para o qual nada é impossível. Existe uma ordem no mundo espiritual, no mundo natural, que flui. Muitas vezes somente o ser humano, por influência das trevas, porque o diabo é o primeiro rebelde e o líder dos rebeldes. Foi por isso que ele foi expulso do céu, porque se rebelou contra a autoridade. Mas tenha certeza de uma coisa: você que é discípulo de Jesus, você recebeu autoridade, e os espíritos imundos se submetem a você. Você sabia disso? É isso que Lucas 10 diz. Lucas 10, a gente leu 19, mas o versículo 20 é quando Jesus até fala. Vamos ler de novo 19 ou 20. Jesus disse: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Você crê nisso, igreja? Já temos falado muito por esses meses e semanas. Chega de crente com medo do diabo e de demônios, amém? Aleluia. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Aí Jesus: contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. Jesus está dizendo: os espíritos se submetem a vocês. Isso não tem que ser motivo de alegria suprema na vida de vocês. Jesus fala: alegrem-se mais porque os seus nomes estão escritos nos céus. Mas saiba que isso é um fato, é uma realidade. Os espíritos imundos se submetem a nós, igreja. Eles precisam aceitar o que o Senhor tem falado. As trevas trabalham muito com a estratégia do blefe, da mentira, de fazer você acreditar que você não tem autoridade. Mas o Senhor está me garantindo e te garantindo: você tem autoridade. Basta uma palavra, porque o Mestre te deu essa autoridade. Agora basta uma palavra minha e sua, para a gente declarar a cura, para a gente expulsar demônios, para a gente fazer o que o Senhor está chamando a igreja para fazer nessa terra: pregar o Evangelho, não ter medo do inimigo. Louvado seja o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Basta uma palavra. Aleluia. Nós temos autoridade, nós temos poder. Que isso te traga uma mentalidade, uma postura diferente nas suas orações. E é o momento que o Senhor está nos dando agora. Eu quero te convidar a se colocar de joelho. Se você puder, se não, fique sentado ou fique em pé. Mas aquela causa que tem te perturbado por esses dias, você vai orar com essa fé que é resultante dessa compreensão da autoridade no mundo espiritual, para você declarar a resolução desse problema, para você declarar essa cura no poder do nome de Jesus, para você declarar esse milagre, para você declarar essa porta aberta.
para você declarar a destruição, a falência dos planos do inimigo contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra a sua filha, contra esse vício. Declara falência no nome de Jesus. Basta uma palavra. Aleluia. Oh, santo é o Senhor Jesus. Oh Senhor, nós como igreja, Pai, nos submetemos diante de Ti, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, por qualquer rebeldia e submissão da nossa parte, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, restaura-nos, Senhor, nessa posição de autoridade, autoridade delegada, Senhor, de exercício, Senhor, correto da autoridade que vem sobre nós, Pai, para edificação e não para destruição, Pai. Oh Senhor amado, quebra toda mentira das trevas, Senhor, todo medo do inimigo, Senhor, no nosso meio, na igreja, nos Teus filhos e filhas, Senhor. Que essa compreensão, Senhor, de autoridade, submissão, sujeição, oh Deus, venha nos levar para um outro nível, Senhor, de fé no Teu poder, fé na Tua palavra, fé, Senhor, na autoridade delegada a nós, para cumprirmos a missão que não é nossa, mas é Tua. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, eu libero agora, pela autoridade que o Senhor me dá e que o Senhor dá para a igreja, Senhor. Eu libero, Senhor, palavras, Senhor, de respostas, Pai. Que orações que estão sendo feitas agora, Senhor, possam ter a resposta no mundo espiritual. Todo o blefe do inimigo, Senhor, toda afronta de Satanás e desses demônios caiam por terra agora no nome de Jesus, Senhor. Nós liberamos cura, liberamos, Senhor, milagres, Pai, no nome de Jesus, que serão trazidos aqui, Senhor, testemunhando o Teu poder, Pai. Seja, Senhor, HIV positivo, caia por terra no nome de Jesus. Câncer, tumores vão embora agora no nome de Jesus. Doença de lúpus vai embora agora no nome de Jesus. Qualquer enfermidade vai embora no nome de Jesus. Diabetes vai embora agora no nome de Jesus. Aleluia. Pressão alta, problemas no coração, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Palavras negativas, pessoas que foram já desmentidas pelos médicos, desenganadas, no nome de Jesus, restaura, Senhor, essa fé nos Teus filhos e filhas, Pai amado. Causas na justiça, nós declaramos, Senhor, resolução milagrosa no poder do nome de Jesus, Pai amado. Ó Senhor, nos negócios, Pai, nós declaramos portas abertas, Senhor, portas de emprego, Senhor, crescimento e carreira profissional, Pai amado. Nós declaramos, Senhor, portas abertas no mundo espiritual, Pai, no avanço do Evangelho, Senhor. Pai amado, vidas que há tempos já têm, Senhor, ouvido o Evangelho aqui, Senhor, irmãos que têm orado, apresentado parentes e evangelizado, Senhor, nós declaramos corações quebrantados, prontos para receber a semente do Evangelho. Vem com o Espírito Santo convertendo, convencendo, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Declaramos conversões de almas, Pai, no nome de Jesus. Ó Pai amado, declaramos libertação de vícios, Senhor, das drogas, vício, Senhor, do alcoolismo, vício do cigarro, vício da pornografia, qualquer tipo de vício caia por terra agora, no nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós declaramos portas abertas, Senhor, para a pregação do Evangelho, Senhor, a missão Unido Alagoas, Senhor, todo avanço ali, aquela base missionária, as tribos, Senhor, que serão alcançadas, Pai, no nome de Jesus. Abre essas portas ali no Nepal, Senhor, abre as portas para a igreja, Senhor, do Senhor Jesus ali, tanto com o pastor Lázaro, como as demais igrejas ali naquela nação. Declaramos portas abertas no nome de Jesus.
Senhor, declaramos portas abertas para esse orfanato que o Senhor colocou no nosso coração. Vai, Senhor, abrindo o caminho, vai dando a direção do trabalho, do planejamento deste projeto, preparando tudo, Senhor, para honra e glória do Teu nome. Crianças serão impactadas, edificadas. Oh Pai amado, também declaro portas abertas para essa casa de amparo, de refugiados, Senhor, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Tudo que o Senhor tem colocado no meu coração, no coração dessa igreja, Pai, nós faremos, avançaremos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Shema Ekane, aleluia! Shema Ekane, casamentos restaurados, declaramos relacionamentos restaurados entre casais, entre pais e filhos. Declaramos, Senhor, a falência, Pai, deste coronavírus, Senhor, irmãos que nós temos que estão infectados. Sai agora essa enfermidade no nome de Jesus. Aqueles pedidos de oração que temos, Senhor, nós apresentamos essas vidas diante de Ti, Pai, e declaramos vida, saúde, no poder do nome de Jesus e na autoridade e poder que foi delegado para a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor. Nós liberamos, Senhor, esses milagres no nome de Jesus. Trevas têm que sair, aleluia. Tuberculose vai embora agora no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Avança o Senhor das obras missionárias, ações sociais, Pai amado, no nome de Jesus, Pai. A Cracolândia, Senhor, cada vez mais falindo, diminuindo, Pai, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Prostituição, Pai, pedofilia, abuso, Senhor, toda injustiça com bebês, jovens, crianças, adolescentes, Senhor amado. Em nome de Jesus declaramos falência, Pai, sobre a nossa nação, Deus. Em todas essas causas, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Aleluia, Pai, nada irá intimidar a Tua igreja, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Aleluia. Receba, irmão.
Receba, meu irmão, receba, minha irmã. Creia, creia. Aleluia. E para honra e glória do Senhor, que possamos testemunhar as causas que o Senhor está agindo nessa noite aqui. Aleluia. Nunca esqueça, quando você vai orar, quando você vai falar com Deus, toda essa questão da autoridade espiritual, que o mundo espiritual respeita muito bem, os demônios têm que respeitar, eles não têm alternativa. As enfermidades têm que respeitar, têm que obedecer. E que assim sejamos nós também, intencionalmente obedientes a Deus, submissos a toda a autoridade sobre a nossa vida, porque isso nos dá legalidade para exercermos a autoridade que recebemos.